paranormais e sobrenaturais. Eu sou Cris Yanovitch e estamos aqui hoje para estrear um novo quadro, que é o quadro Relatos Espíritas e Espiritualistas. Esse quadro vai trazer os ensinamentos sem preconceito a respeito do espiritismo em suas diversas formas, na doutrina kardecista, na força umbandista e em todos aqueles que trazem a filosofia do espiritismo e do espiritualismo. E hoje nós temos o lindo relato de um casal, o casal Márcia e Mário. Os nomes são fictícios, certo? Eles nos contam que logo no início dos anos 2000 eles se casaram e que eles formaram uma família muito feliz com 2 filhos, o Fred e o Alan. O que acontece é que o Fred, quando contava com 4 ou 5 anos, ele começou a apresentar alguns sintomas estranhos. Entre eles, uma tosse persistente e uma febre bem baixinha que não ia embora. Bem, a Márcia, muito preocupada e mãe zelosa que é, levou o Fred ao médico. E infelizmente, depois de muitos exames, eles tiveram um diagnóstico terrível de linfoma Hodgkin. Ele já tinha este linfoma espalhado pelo corpo. A criança foi imediatamente internada e se iniciaram os procedimentos médicos para fazer com que a doença regredisse. Foi um longo ano de tratamento, em que a família toda se uniu muito para que pudesse dar o apoio necessário ao Fred, já que os procedimentos eram difíceis, eram dolorosos, eram cansativos. A verdade é que no início, a doença, o linfoma Hodgkin, regrediu, mas que, com o passar do tempo, infelizmente, a doença voltou a dar sinais agressivos e o médico, infelizmente, informou a família que nada mais poderia ser feito pelo Fred. Eles levaram o Fred para casa para que ele pudesse ficar um tempo a mais com a família, afinal de contas era a época do aniversário dele e também estava muito próximo do Natal. Ele conseguiu comemorar o aniversário já bem debilitado, conseguiu também receber o presente do Papai Noel, que ele tanto queria naquele ano, que era um boneco que era da moda na época. E logo em seguida a situação se tornou mais grave, o Fred foi internado novamente e infelizmente faleceu. O Mário e a Márcia disseram que não havia como se conformar com a morte de uma criança, de que doía muito e era muito triste. Eles choravam muito, eles na verdade, sentiam até um inconformismo que beirava até a raiva da fonte criadora. E o tempo foi se passando e a situação ali naquela casa começou a ficar cada vez mais terrível. O casal até se sentia em falta com o Alan, com o outro filho, já que a tristeza, a dor, o sofrimento era tão enorme que eles achavam que não conseguiam atender todas as necessidades do Alan, que afinal de contas também era pequeno e precisava da atenção deles. E então, uma tia de Márcia, a tia Inês, que era espírita e vendo aquela família desmoronar,
depois da tragédia acontecida com o Fred, propôs a eles amorosamente que eles fossem ao centro espírita que ela frequentava, era um centro de doutrina kardecista, e que eles pudessem ir até lá para receber um passe, para receber um tratamento, para ouvir a palavra de Deus. Eles, a princípio, o casal não concordou não, disse que não iria, que eles estavam revoltados com Deus e que, bem, era melhor não. Mas depois ponderaram e acharam que não custava nada ir. Então eles foram àquela casa espírita. Bom, eles relatam que logo que chegaram, eles começaram a sentir uma energia muito boa. Eles disseram que nunca haviam pisado num centro espírita, só haviam frequentado igrejas católicas e que, bom, eles se sentiram muito confortáveis ali. Era um lugar em que havia perfume de flores, aonde havia gente carinhosa, amorosa, e que se falou da filosofia trazida por Allan Kardec, o codificador do espiritismo, e que era muito mais do que um ponto de vista religioso, mas sim era filosofia e ciência. E mais do que isso, eles saíram dali confortados pela palavra de Deus, porque pareceu que naquele dia a pessoa que palestrou lá na frente para todo o grupo palestrava para eles, falava direto ao coração deles, falava de que a morte não é exatamente uma perda, é uma passagem, e que nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Era absolutamente incrível ali para o casal, não havia palavras para descrever a experiência que eles haviam tido, mas não ficou por aí. Eles continuaram a frequentar aquele lugar, e eis que, num determinado dia, um dia em que seriam feitas psicografias, bom, eles não sabiam exatamente o que era uma psicografia, mas tinham noção, afinal de contas, né? O grande psicógrafo e médium Chico Xavier sempre fez questão de fazer a psicografia algo conhecido. E foi então que eles receberam uma mensagem escrita do seu Fred. O pequeno dizia que estava muito bem e que olhava para eles com olhos amorosos, olhos de filho, e que estava junto à vovó Catarina. Vovó Catarina era a mãe do Mário, que havia falecido anos antes. E que vovó Catarina mandava luz, mandava beijos, e que eles não deveriam ficar tristes com a partida dele, afinal de contas, ele havia passado por aquilo para vencer a si mesmo, para se elevar espiritualmente, e que eles também tomassem essa lição do evoluir espiritualmente, de transformar a dor em escada de subida até Deus. Hoje, Mário e Márcia fazem parte dessa casa espírita, ajudando moradores de rua com refeições, ajudando crianças de famílias necessitadas com alimentos, com roupas, com um presentinho numa sacolinha de Natal. E isso eles fazem porque um espírito de luz, o Fred, é sim o pequeno Fred, que trouxe a mensagem tão linda a eles, os ensinou a fazer. E então, integrar a seara divina, que une a todos os espíritos, sob a égide
do divino, de Deus e de toda a espiritualidade superior. Mário e Márcia esperam que esta história deles sirva de alento para quem hoje está passando pela provação, para quem está aflito, para quem está sofrendo. E eles dizem que fazer o bem enche o coração de alegria. E é só provar disso e tudo vai ficar brilhante e maravilhoso na sua vida. E eles mandam um beijo de amor, de luz para todos que estão aqui assistindo a esse vídeo. E nós aqui da equipe Paranormal e Sobrenatural agradecemos imensamente ao relato de vocês, com todo o carinho, e sabemos aí que o pequenininho, o Fred, pequenininho em tamanho e idade terrena, mas grande em luz, está aí olhando por vocês e também por nós, já que esse relato chegou até a gente. A mim e a vocês. Então eu vou indo, deixando para vocês um grande, imenso, mega blaster beijo e Feliz Natal para vocês, com muita felicidade, com muito bem-estar, com tudo de bom para vocês e seus entes queridos. E a gente se vê